Olá, tudo bem? Espero de coração que sim. Hoje eu vim trazer um bolinho pra vocês de 2 andares, que ficou muito bonitinho, gente, no tema Flamengo. Espero de coração que vocês gostem. Aqui nós temos na vasilhinha chantilly branco, tá? Ele tá um pouquinho poroso, porém não hidratei, não adicionei nada, tá? Somente os corantes. Então, sempre falo pra vocês, tome bastante cuidado na hora de fazer a hidratação do chantilly, porque às vezes você vai ainda adicionar corantes e ele vai perder o ponto. Então, sempre é bom fazer a pigmentação, né? Que no caso, adicionar os corantes. Desculpa o barulho. Primeiro adicionar os corantes para depois fazer a hidratação, para não correr o risco do chantilly perder o ponto, tá? Então aqui, uma quantidade razoável que eu achei que ia dar, e vocês vão ver que no decorrer do vídeo eu vou ter que fazer a velha técnica de usar os excessos, né, que a gente vai retirando, mas vai dar tudo certo, gente, confia, vai dar tudo certo. Aqui eu vou adicionando os corantes em gel. Os corantes em gel que eu tô usando é da Soft Gel. Tô usando 3 vidrinhos, vocês viram que foi 3 vidrinhos, mas os 3 são praticamente as mesmas pigmentação, as mesmas cores, tá? Então, o vidrinho menorzinho ali, mais fininho, é o vermelho morango da Soft Gel. Depois eu uso o vermelho morango da Soft Gel, o vidro maior, né? E o vermelho Natal da Soft Gel também. Então, eu vou adicionando de acordo com o que eu vejo com a necessidade, tá? Então, eu vou... eu acho que tá precisando um pouquinho ficar um vermelho mais escuro, vermelho Natal. Um vermelho mais vivo, vermelho morango, tá? Então, eu vou no olhômetro ali, gente. Não tem a quantidade específica. Sempre no olhômetro, vendo certinho como que vai ficar, tá bom? Aqui eu fiz a marcação, né? Aonde vai ficar o bolo de cima, né? Pra sobrepor ele aí. Olhei certinho os pega-balões, colocando. Os pega-balões servem como sustentação. Precisa do pega-balão para que o bolo não desmorone. Se eu adicionar os pega-balões, se eu adicionar o bolo sem adicionar os pega-balões ou algo para poder fazer essa sustentação, o bolo certamente vai desmoronar antes de fazer a entrega, tá? Antes da finalização do bolo, o bolo já vai estar desmoronando, ok? Então, sempre é bom adicionar eles. E outra coisa, avisar para o cliente: olha, fulana, tem o bolo, ele precisa de sustentações. Os pega-balões que estão aí, os canudos, eles são de cores vivas. Então, a hora que for fazer os cortes, você vai ver que tem algo ali no bolo. Então, faça a retirada e tá tudo certo, ok? Ok. Tá bom, gente? Sempre avisado. Esse bolo eu ia fazer ele separadamente e depois sobrepor. Até fiz o guindaste caseirinho. Porém, no meio do caminho, no decorrer do tempo, optei em fazer o bolo todo junto. Porque como era cor única, né, que é o vermelhão, e depois é passado uma camada fina de preto, não vi não vi necessidade de fazer eles separadamente, tá? Então, eu optei em fazer todos eles juntos para ficar bem legalzinho. Uma coisa bem importante, olha, todas as vezes que for fazer bolo de andar, sempre é muito bom fazer a amarração ou uma ligação de um bolo um no outro. O que seria? Esse canudo que eu fiz o guindaste, né? Eu não retirei ele do bolo, eu coloquei ele para baixo, né? Então, no caso, uniu um bolo no outro. Isso ajuda a evitar que o bolo deslize um em cima do outro. Então, o que que pode acontecer? Esse bolo ele foi para bem longe. Ele percorreu em torno de uns 12, mais ou menos uns 12 km. Então, daqui de casa até o local da entrega, tem alguns lugares que são esburacados, outros lugares não são. Tem quebra-mola, tem quebra-mola invertido, tem quebra-mola alto. Então, assim, acaba que nesse decorrer é uma movimentação para cá, uma movimentação para lá. Se esse bolo não tiver ligado um no outro, pode sim correr o risco dele deslizar, ficar deslizando, sambando em cima do bolo um do outro, tá? Então, tome bastante cuidado com isso também. Então, faça essa ligação, coloque a sustentação para depois, no final, a entrega ocorrer tudo bem, ok? Aí aqui eu vou fazendo um alisamento, gente. O alisamento é aquele processo, né? Você vai olhando certinho como que está o bolo, se o bolo precisa
de mais chantilly, ou se ele tá com algumas falhas, aonde que tem as imperfeições, a bolinha de ar se vai ter. Esse é os momentos, gente, é o momento, é a hora de você verificar se precisa estar corrigindo algo no bolo. Aí, aquele processo que eu falei pra vocês no comecinho do vídeo. Infelizmente, o chantilly, ele deu a quantia exata. Exata, gente. Então, não teve aquele negócio. Eu tive que pegar os excessos que tava sendo retirada do bolo e adicionando onde que tava faltando. E é isso, gente. Mas no final vocês vão ver. Deu tudo certo. Vou passando o chantilly bem delicadamente, cada trechinho, analisando certinho, dando aquela espatulada. Não vou alisar 100% porque esse bolo ele vai ser um wave cake com textura, né? Então acaba que não precisa ter aquele certo, a perfeição de alisamento, porque ele vai ter textura nesse bolo, tá bom? Aqui eu não ia adicionar, eu já tinha dado uma paradinha, mas eu optei em adicionar um pouquinho mais de chantilly nessas partes de cima, tanto nesse daqui, né, no bolo de baixo, como no bolo de cima, porque eu vi necessidade, porque eu vi que estavam aparecendo um pouquinho da massa, tá? Sempre é bom não exagerar muito no chantilly, também não é bom deixar de menos, né, gente? Porque acaba que fica aparecendo, fica evidente algumas imperfeições e acaba que estraga a nossa decoração, né, no finalzinho, né? Então, aqui eu vou passando o chantilly, vi que precisava dar mais uma passadinha, uma olhadinha. Eu tento, gente, é de coração. Tento, quando é um bolo sobreposto um no outro, deixar as quinas retinhas. Mas é um pouquinho difícil, um pouquinho complicado, porque a gente acaba não tendo espaço. Tenho, eu tenho que correr atrás, tenho que ver, mas assim, eu sou daquelas pessoas que eu só lembro que eu preciso de alguma coisa quando eu estou fazendo aquilo. Então, o que é que acontece? Sei que nesse processo aí, se eu tivesse aquelas mini espátulas, né, aquelas mini espátulas retinha, eu conseguiria fazer esse processo aí de fazer a retirada das quinas. Porém, toda vez que eu tô no local onde que eu consigo comprar, eu não me lembro. A hora que eu chego em casa, que eu tô mexendo no bolo nesse estilo, aí eu me lembro. Mas é assim, gente, um dia eu vou lembrar, eu vou comprar e aí nós vai ter essa espátula. Aqui eu passei o chantilly preto. Gente, o chantilly preto, ele é teimoso. Ele é complicado de se mexer. Porque quando você pensa que o danado não vai amargar, o danado amarga. Então, assim, eu optei em não trabalhar com bolo completíssimo de preto. Então, como que eu faço? Eu faço essa camada fina que vocês viram aí de chantilly preto, retiro o excesso e faço o detalhe de textura que eu iria fazer. Como aí eu ia fazer o wave cake, né? Retirei o excesso e depois passei a espátula de textura para poder fazer esse detalhe. Gente, é muito importante você saber os seus limites. Gente, hoje é feriado, então tá passando moto aqui toda hora, então é isso, gente, me perdoam. Mas é isso, gente, ó. Então, como que acontece? Como o preto, eu percebi que ele não tem jeito pra ele, ele é teimoso, ele não vai ficar sem ser amargo. Sempre faço essas camadas finas dele, entendeu? Às vezes fica falhado igual lá na parte de cima, mas a falha ficou bonito. Eu deixo, senão eu refaço de novo, tá? Então, assim, eu já tentei várias e várias vezes com várias marcas. É impossível deixar um pretinho, 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 pretinho assim no chantilly, tá? Com o tingindo, o chantilly todo bonitinho, pretinho, sem amargar. Então, assim, optei em não tentar mais, faço desse jeito, senão eu faço o processo de diluir ele no álcool de cereal, né? O pó, e borrifo no bolo e tá tudo certo, tá bom? Então, isso, gente, tudo combinado com o cliente, tudo verificado, tudo certinho, combinação de preço, tá? E o cliente, ele aceita, tá tudo certo, ok? Aqui, gente, a parte do topper, sempre olhando certinho a posição de cada um, como que vai ficar, e dando analisada. E, gente, a gente vai olhando assim no finalzinho do bolo e vai falar assim, meu Deus, que coisa linda que tá ficando. Sempre a gente se impressiona, né?
com o nosso trabalho no final, porque realmente dá trabalho, gente, fazer bolo, decorar o bolo, desde o primeiro processo até o finalzinho dá trabalho. Então, ver o resultado final e ver que a gente alcançou o nosso objetivo é muito gratificante. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão, fica com Deus e até o próximo. Tchau!